pequenos grandes leitores, como vão vocês? Eu sou a Abel e vocês estão assistindo a mais um Bate-Papo com a Abel. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista parecida com aquela que eu fiz com o papai lá no comecinho do ano, só que dessa vez com a mamãe. Mamãe, você já tá pronta? Mamãe pronta! Olá, pequenos leitores! Pequenos grandes leitores? Grandes leitores, né? São pequenos, talvez no tamanho, mas são grandes leitores. Grandes leitores. E hoje você vai ser entrevistada. Gente, que chique. Será que eu vou saber responder as perguntas? Ah, fica tranquila. É sobre os livros que você gosta de ler. Ah, sobre livros, então tá joia, né, Tá Bel? joia, A gente sempre tá conversa muito, bate altos papos sobre livros, né? Sim. E papais e mamães, assistam o vídeo junto com as crianças. Quem sabe vocês não descobrem alguma coisa em comum com a mamãe aqui. E até peguem indicações. É, tem bastante livro bacana, eu acho, né? Vamos lá, então. Vamos ver se eu vou saber responder essas perguntas todas. Temos aqui meu bloquinho. Que chique essa repórter. Estou chique, tem um bloquinho. Pergunta, o que você gosta de ler? Que tipo de livros assim você gosta? Vamos lá, né? Eu gosto basicamente de livros de ficção, tá? De histórias inventadas. Só tipo... Histórias inventadas. Então, é basicamente isso, romances de ficção, né? Não necessariamente só romances românticos, tá? E eu gosto de livros, assim, que tenham dentro do enredo dele, assim, algo a ser desvendado ao longo da história, entendeu? São os meus preferidos, assim, né? Algo que vem ali, não necessariamente um livro de mistério, de suspense, mas alguma coisa que vai se revelando ao longo da história. Tipo, fica aquela pulguinha atrás da orelha, isso, né? Que vai dando vontade de ler mais e de ler mais e de ler mais. Já acabou? Que final é esse? Então. Pergunta número 2. Você lê mais livros físicos ou e-books e por quê? Bom, eu gosto muito mais dos livros físicos. Eu acho que a liberdade que você tem de pegar o livro e voltar, tal. Duas. Eu também. E o livro tem aquela coisa, né? Tem livros que são lindos, em capas bonitas, ilustrações lindas e tal, não sei o quê. Mas eu também leio nos digitais, tá? Por quê? Porque é isso. A quantidade de livros que eu leio, né? Não ia caber aqui em casa todos eles. E muitas vezes, quando você lê, então, por exemplo, no Kindle eu tenho aquela assinatura da Amazon Prime, então ele me dá a possibilidade de ler vários livros naquela bibliotecazinha que tem lá. Uma biblioteca virtual. Isso, é como se fosse uma biblioteca. Você pode baixar até 10 livros ao mesmo tempo, e aí você vai lendo, conforme você vai lendo, você devolve um e pega outro, enfim. Aí vai fazendo aquela e aí você pode ler vários livros. Já teve alguns, por exemplo, que eu li e que eu achei tão legal que aí eu tive vontade de ter o livro físico pra mim. Entendeu? Entendi. Então tem essa possibilidade também. O livro, o Kindle, ele dá a possibilidade de você carregar vários livros para uma viagem e tudo mais. Sim. Mas é mais difícil, por exemplo, você quer achar uma citação, não sei das quantas. Então, assim, ele tem muitos recursos, mas pra ser sincera, eu não sei usar nem metade deles. Porque você consegue fazer marcações, igual a gente faz com os post-it no livro, você também consegue fazer aqui. Então são recursos de mais tecnologia. Mas na hora de tentar, né? E o medo de dar bug? Não dá não. Eu acho só que é uma questão de familiaridade mesmo, né? Que os mais jovens, talvez, consigam fazer. E aí você pode buscar citações, tem aonde você arquivar, você pode fazer pastas com os livros, conforme o gênero que você... Enfim, mas gente... Mas é meio complicadinho. Tem vários recursos, mas é que a gente... Enfim, eu não tenho familiaridade e acabo sendo muito mais analógica. Mas não é de dizer que é ruim, não. E você armazena uma quantidade de livros muito maior que numa estante que você não conseguiria ter todos eles. Enfim, eu não tenho preconceito, não. Leio no Kindle, sim, se precisar, mas preferência é o livro físico. Eu também. Eu leio pelo meu tablet, né? Pela plataforma da Árvore. E às vezes eu gosto, assim, de um livro e tenho interesse em ter o livro físico também. Você comprou outro ultimamente aí, né? Esses dias, um livrinho que você leu na plataforma Árvore e aí você falou, acho que eu quero ter esse. É, verdade. E uma curiosidade, mamãe, eu ouvi outro dia assim, você contou, né, que o Kindle, ele não tem a luz dos eletrônicos, não é? Sim, não, o Kindle, assim, por exemplo, dá pra você baixar o aplicativo tanto em tablets quanto em celulares, só que o tablet e o celular tem a luz
né? O Kindle não. O Kindle, a luminosidade dele é semelhante da página de um livro comum, então ele não tem essa questão da luz que prejudica os olhos. Então, se você for... E de ler à noite, que também não é legal com luz. Então, se você consegue, tipo, ler no sol, assim, num Kindle de boa. Ao contrário, se você for usar o celular no sol, você não enxerga nada. Se você estiver ali na beira da piscina, jogado numa espreguiçadeira e tal, você vai pegar o celular ou o tablet pra ler, fica a telona preta, né? Você não vê nada. Você tem que... O Kindle não, o Kindle dá pra você enxergar assim direitinho. Parece o equipamento página. ele tem as suas coisas, mas dá pra ler em aplicativos também no tablet, no celular. Sim, não precisa ter o negocinho aqui, né? Não precisa. O aparelho. Pergunta número 3. Quais seus livros favoritos? O que será que é meus livros favoritos? É o livro e o autor? Posso falar do autor também ou vai ter outra pergunta? Vai ter outra pergunta aqui sobre autor e tal. Posso falar tudo junto, então? Pode emendar. Então tá, então já vou responder as duas, tá? Bom, gente, hoje, atualmente, eu tenho uma autora queridinha, que é a Lucinda Halley, não sei exatamente como falar o nome dela. Como seria, Bel? Eu falo Lucinda Riley. Ok. E essa série, As Sete Irmãs, é os meus queridinhos dessa autora, tá? Ela tem uma escrita que eu gosto bastante. Os livros e a série em si é muito interessante, né? Que fala das 7 irmãs que foram adotadas, blá. Vou fazer resenha aqui não, porque senão nós vamos ficar aqui meia hora. Mas é muito bacana. Em cada um dos livros tem a história de cada uma dessas crianças, né? Dessas moças que hoje já são adultas, né? Descobrindo as suas verdadeiras origens. E já tá no livro 7 e vai lançar o último, que é pra fechar, né? Amarrar todas as pontas soltas que ainda tem nessa história. Agora, o próximo ano, né? Ano que vem você vai surtar. A autora faleceu antes de ser publicado o último livro. Quem vai finalizar esse último livro é o filho dela. Então, essa daqui é a minha autora favorita e essa série... Atualmente são os meus livros favoritos. Uma coisa, você sabe mais ou menos há quanto tempo você tem esse primeiro livro aqui? Bom, gente, eu comprei esse livro quando ele foi lançado. Então, ela lançou um livro a cada ano, mais ou menos, tá? Agora mais no finalzinho, assim, que os livros espaçaram, de 1 ano e meio, 2 anos. Mas foi mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa... Então isso aqui o primeiro livro deve ter uns 8 anos atrás, mais ou menos. Nossa, eu tinha 2 aninhos quando a mamãe comprou esse livro aqui. Isso aqui. Foi na época justamente que eu quis retomar essa coisa de ler mais, entendeu? Que eu sempre gostei de ler, mas fazia um tempinho que eu não lia bastante, assim. E aí eu pedi uma sugestão na Saraiva, era Saraiva ainda, lá no Shopping São Caetano. Pedi sugestão para um rapaz e ele me deu essa sugestão. E eu lembro até o comentário que ele fez pra mim, até hoje eu lembro. Ele falou assim, a única coisa ruim de começar a ler série no livro 1 é que o livro acabou de ser lançado e o próximo só daqui a 1 ano. E aí a mãe come livro com farinha, né? Então em 1 mês eu terminei o livro e pra poder vir o próximo tinha que esperar mais 1 ano. E assim foram todos eles. Mas foi gostoso acompanhar a série toda. Tô esperando o próximo. Essa pergunta aqui, essa quarta pergunta, é bem boa. Qual livro, assim, você acha, tipo, mais tranquilinho de ler, assim? Qual livro eu acho mais tranquilinho de ler? Olha, Bel, esses livros que são normalmente ficção e que são histórias, assim, leves, são todos bem bacanas, assim. Eu gosto bastante. Esses, por exemplo, dessa série, ela cita várias... coisas históricas, de uma pesquisa grande e tal. São livros fáceis de ler. Mas eu andei me aventurando aí em leituras que não foram tão simples assim pra mim. Alguns eu abandonei, outros, enfim. E mais difícil, assim, tipo, não consigo, ou é muito complicado de ler, ou, ai meu Deus, essa história eu não tô aguentando. Bom, eu não gosto muito de esses livros de autoajuda, livros não ficção, livros muito técnicos, assim, esses livros eu não consigo ler. Baralha a cabeça. Não, eu também não consigo. Agora, alguns autores que são clássicos da literatura, tanto internacional quanto nacional, eles têm uma escrita bem diferente e são desafiadores. Olha-se que um dos últimos que eu tentei e comecei aqui, ó. Clarice Lispector. Clarice Lispector. Qual é A Hora da Estrela? Clarice Lispector tem uma escrita completamente diferente. Apesar completamente de também diferente. ser um livro de ficção,
a forma como ela escreve é completamente diferente. Completamente diferente do que a gente tá acostumado, né? Exatamente. Outro que eu tentei ler, mas não dei conta, eu parei, talvez eu volte numa outra oportunidade, foi Virginia Woolf. Não consegui. Mas tudo bem, é isso aí. Não conseguiu. Livrinhos que eu acho que são mais lentos, mais difíceis de ler, são livros que tem a ver com... que conta a história do desenvolvimento pessoal de um personagem. São livros mais monótonos. Eu amei esse livrinho aqui, Mulherzinhas. É um livro que fala sobre o desenvolvimento pessoal de todas essas meninas, da família toda, né? Especialmente de uma delas. Mas é um livro de uma leitura mais monótona, porque não tem aquele lancezinho de tipo, vai ter alguma coisa aquele empurrãozinho que a história te dá, né? Isso, que tem alguma coisa a ser desvendada ou revelada ao longo da história. Não, é uma sequência de acontecimentos. Então, a escrita é muito legal. Eu adorei o livro, mas ele não é uma leitura que flui assim rapidão, entendeu? Que você pega de noite e fala assim, nossa, vou passar a noite inteira lendo esse livro. Me aventurei também com Isabel Allende. Ele é um livro também de ficção, né? Qual é o livro? Esse aqui é A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos. Mas também tem uma escrita bem diferente da Lucinda. É um pouquinho mais... desafiador. Isso, um pouquinho mais de atenção. É bem elaborada, assim, a escrita. Bom, enfim, não vou ficar falando todos os livros aqui, não, senão... Senão não vai. Senão nós não vamos terminar hoje. Vai. A autora preferida você já respondeu. A sexta pergunta. Em que momentos do dia você costuma ler e por quê? Eu costumo ler antes de dormir, tá? Ao longo do dia, sempre a minha cabeça está ocupada com várias outras coisas. Então, mesmo que eu tenha um tempinho livre, eu não consigo parar e pegar o livro e ler, entendeu? Porque aí eu sempre fico com aquela coisa, tipo, pensando que eu tinha que estar fazendo outra coisa. Ai, meu Deus, o almoço. Ai, meu Deus, já paguei a conta. Ai, meu Deus, tenho que encher a água do pipoca. Ai, meu Deus, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, eu não consigo. Então, antes de dormir é sempre o meu momento de leitura. Aí eu deito e aí eu pego o livrinho. E aí, se a leitura estiver interessante, mesmo que eu esteja com sono, eu vou embora. Teve um dia que você ficou até de madrugada lendo o livro. Queria muito saber o que ia acontecer. Aí ficou lá até 2 da manhã. Pois é, então. Sétima e última pergunta. Você gosta de ler alguns dos meus livros? Eu gosto de ler que eu leio? Todos os seus livros, né? Eu gosto muito de ler as suas historinhas. Desde que você começou a escrever aquelas historinhas, eu me encantei com a sua criatividade, com a forma como você escrevia. Agora eu estou muito curiosa para ler o livro novo que tá saindo aí dessa cabecinha, né? Tem um livro novo saindo aí, não tem? Tem um livro novo. Vale uma entrevista sobre esse livro novo, hein? A gente vai inverter. Quem vai te entrevistar sou eu. O que você acha? Talvez... mamãe, eu lembrei que você tem que fazer uma... Tem que bolar o conteúdo pra próxima semana, né? Aí a gente tem que tá bom, fazer... Entendi. Talvez depois, né? Talvez só quando eu acabar o livro, daqui sei lá quanto tempo. Mas enfim. Tá certo. Mas é que ela tá escrevendo uma outra história aí, um livro mais elaborado, assim. Um livro maiorzinho. Promete ser grande, né? Os leitores mas enfim, isso aí é outra história pra ser contada em uma outra ocasião. Num outro bate-papo com uma entrevista inversa. A mamãe me entrevista, ou o papai me entrevista, ou os dois, não sabemos. É isso aí. Mas é isso, gente. As minhas leiturinhas são essas aqui. Eu me aventurei ainda com mais... Esse livrinho eu amo. A Lista de Brett. A Lista de Brett também é um livrinho de ficção, um romance, mas ele tem um quezinho divertido. Esse aqui já tem mais um quê de mistério, assim, bem legal. Esse aqui também foi é um famosinho, que estavam falando muito. A e Filha eu Perdida. Resolvi ler. Não sei se eu gostei, não tenho opinião muito formada, assim, de falar, nossa, amei esse livro. Não. Não sabe, ficou ali. Esse é um livro lindo que eu comprei pela capa, tá? E eu gostei bastante da história. Mesmo. Eu achei bem legal. Então tem muita coisa ainda aqui, tem muita coisa aqui. Então você se deu bem com esse livro, né? Porque às vezes a gente compra o livro pela capa e o livro em si... Então você se deu bem com isso aqui, né? E eu gosto de ler alguns livros que a Isabel compra também, viu, gente? Que livrinho que eu li?
Você leu Poliana, você comprou pra mim, a gente leu juntas. Eu li Poliana Moça, eu li... A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Amei a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Muito bonitinho o livro, vale a pena quem quiser ler. E eu tô de olho em alguns outros ali ainda. Malala você leu também. Malala eu também li. Então eu tô de olho ali em alguns outros. Às vezes não sabe o que ler, você vem aqui na minha estante e cata alguma coisinha. É isso aí. Eu gosto também de acompanhar e de ler os livros que eu dei pra ela um livro que ela ainda não leu, mas eu li, que é uma das leituras que mais me marcou, né? Que foi A História Sem Fim. O livro tá todo detonado, a gente precisa dar uma arrumadinha nele. Porque o livro é muito antigo, né? É muito antigo. Eu acho que foi uma das leituras que eu mais gostei. E o tamanho das letrinhas do livro? É isso aí. Adorei ser entrevistada por você. Ai, que pena que acabou as perguntas. Que pena que acabou as perguntas. Adorei a entrevista, gente. Espero que vocês também tenham curtido aí as minhas indicações. E vamos ao encerramento clássico, né? Então, pequenos, grandes leitores, foi esse o nosso bate-papo em formato de entrevista. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like pra mim e pra mamãe. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem a entrevista com os amigos. E sigam o meu blog e o meu Instagram, que o link fica aqui na descrição desse vídeo. E mamãe, tem algum recadinho para os nossos pequenos leitores? Acho que não, os recadinhos a gente já deu todos, né? Sim. Acompanhem, continuem acompanhando as nossas indicações literárias, né? Sim. Porque ainda vem muitas resenhas de livro pela frente lá no Instagram. É isso aí. E aguardem, hein? Porque vamos ter entrevistas um pouquinho fora da família, né? Será que teremos? Será? É spoiler? É melhor não falar? Melhor deixa quieto, né? A gente conta depois, né? Tchau, tchau. E até o próximo sábado. Beijo!